Olá, minhas queridas e meus queridos. Eu me chamo Augusto Jobim, eu sou professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, professor do programa de pós-graduação em Ciências Criminais e também do programa de pós-graduação em Filosofia. E eu coordeno o grupo Política da Criminologia, um grupo de pesquisa, que, por convite da Tira Loblan, a qual eu também, obviamente, agradeço muito pelo convite, nós agradecemos pelo convite, de realizar uma breve introdução aos pensamentos criminológicos, né, um repasse panorâmico sobre as principais ideias que permeiam não apenas um conjunto, vamos chamar esse diagrama de forças que a gente pode chamar de discursos criminológicos, mas, sobretudo, pensar as principais questões envolvendo o poder punitivo. Isso é uma iniciativa, repito, do grupo de pesquisa política da criminologia, da editora Tira Loblan e do Terceiro Andar. Então, eu faço questão de agradecer a todas e a todos, em especial os nossos pesquisadores, mestrandos, doutorandos, que se dispuseram a conversar um pouco com todos e todas, para que a gente desperte não apenas o interesse, mas a curiosidade, mas sobretudo a seriedade nos estudos sobre os pensamentos criminológicos. É isso que me traz aqui hoje, introduzindo e apresentando um pouco esse mini curso, essas mini aulas, esses vídeos de introdução à criminologia. Em específico, eu agradeço essa oportunidade da Tiran, do Terceiro Andar, em nome do grupo, para poder conversar um pouco agora nesse nosso primeiro encontro sobre o poder punitivo. É claro que os demais colegas vão passar, de alguma maneira mais ou menos próxima, a falar, evidentemente, também desse nó central do exercício da punição, que é essa estrutura chamada poder punitivo. É sobre isso que a gente vai conversar um pouco nesse encontro de hoje. Bom, conversar sobre o poder punitivo, ou falar sobre o poder punitivo, é falar sobre um fenômeno que não é, ou que não tem nada de eterno. Nem sempre esteve aí. Né? Eu sempre costumo fazer essa referência, ou seja, ele não é um produto da natureza. Ele é uma construção social, ele é uma formação, ele é uma estrutura, sobretudo, de exercício de relações de poder. Né? Isso é muito importante para que a gente não eternize, não naturalize a sua violência. Essa é a ideia, sobretudo, fundamental quando se fala de poder punitivo. Nem sempre esteve aí, essa é a primeira grande questão. Bom, e não tendo sempre estado aí na nossa organização dos conflitos sociais, onde é que ele nasce? Onde é que ele nasce? Onde é que ele emerge? Ele emerge naquilo que a gente pode chamar de medievo, ao contrário do que se imagina, de que o poder punitivo tenha vamos dizer assim, tenha uma existência bastante antiga. Em termos históricos, ele é muito recente. No medievo, se a gente quiser datar entre os séculos XII e XIII, há uma configuração, principalmente no centro europeu do pensamento, que depois vai o próprio poder punitivo servir de instrumento de expansão do próprio poder colonial europeu. É ali, a partir do século XII, século XIII, que se forja uma espécie de poder vertical, ou seja, de um exercício de concentração do poder exercido através da punição. É assim que nós temos esse fenômeno a partir do século XII e XIII, e que os historiadores, evidentemente, tratam, e devem sempre tratar de maneira bastante complexa, chamando de Inquisição. É através desse berço da Inquisição que o poder punitivo emerge, né? Ou seja, é uma estrutura vertical de poder, de organização de poder, hierárquica, militarizada, que concentra o poder de dizer, de mandar, através da punição. É assim que os principais, os primeiros grandes estados, vamos chamar assim, na época ainda monárquicos, é claro, vão se organizar. A própria ideia de soberania tem como substrato o próprio poder punitivo. É através da recepção dos textos romanos, do Império Romano, organizado através dos textos do Justiniano, né, chamado Digesta, né, que é a partir desses textos que os glosadores vão se debruçar e vão organizar uma espécie de pirâmide social, vamos dizer assim, ou seja, de uma organização social vertical que concentra poder e, sobretudo,
a realiza através daquilo que os penalistas ou criminólogos, críticos, os historiadores chamam de sequestro da vítima, ou se quiserem, o confisco da vítima. Ou seja, a principal característica do poder punitivo é eliminar do cenário da tentativa de solução do conflito o principal interessado, que é aquele lesado, é a própria vítima. Aquilo que é uma lesão, aquilo que poderia se entender como uma lesão a ser tratada de modo comunitário, de modo horizontal, né, através de N maneiras de reparação, de conciliação, de modo terapêutico, inclusive também o próprio punitivo entre eles, acaba sendo eliminado essa gama plural de tentativa de resolução de conflitos através de uma ideia central, que é uma ideia de punição, ou seja, a entrada em atividade de mecanismos de punição diante de uma lesão, agora não mais à própria vítima, por assim dizer, mas ao soberano. Aquele que se vê lesado na sua soberania, né? Naquele seu poder sobre o povo, sobre o seu súdito, sobre seus súditos, melhor dizendo, e sobre determinada cota de território. Isso é muito interessante para ver como se exerce ao longo do tempo uma dinâmica de concentração de poder hierárquica e militarizada. É natural que isso demande na Europa nessa época uma espécie de conluio, de cumplicidade com o poder eclesiástico, né, com o poder da igreja. É através desse poder eclesiástico que o fenômeno da Inquisição, que é sempre um fenômeno civil religioso, né, sempre um fenômeno monárquico, sobretudo, e religioso, se desenvolve. É evidente que existiram N práticas inquisitoriais, N modelos inquisitoriais. É interessante, nós podemos, por exemplo, pensar que dentro desse modelo inquisitorial clássico medieval do século XII e XIII, essa característica relacionada sobretudo nesse ponto, né, sobre a recepção dos textos romanos, depois vai se expandir em outros tipos de modelo. Nós temos a Inquisição espanhola, que era muito diferente das demais, que concentrava-se sobretudo no exercício do poder dos reis católicos, né? Temos também a própria Inquisição, depois a própria Inquisição romana, exercida sobre outro tipo de foco, outro tipo de inimigo, os seus restauradores, ou seja, aqueles que colocavam em xeque a própria religião, a religião católica. Ou seja, existiam várias práticas, vários modelos inquisitoriais existiram durante pelo menos 800 anos. Tamanha essa potência que essa estrutura se mantém no nosso imaginário, né? Se mantém praticamente intacta esse instrumento de defesa social, ou seja, a defesa do né? Da soberania contra todos nós, né? E isso é muito interessante porque a gente conseguiria identificar pelo menos em duas grandes obras, né? E eu sugiro que a gente possa, eu sempre faço essa referência, que a gente possa consultar o livro chamado A Questão Criminal, do professor Eugênio Rosa Faroni, que de uma maneira bastante didática e bastante direta e objetiva percorre toda a história do pensamento criminológico de modo muito didático, de forma bastante correta, sobretudo. É interessante que a gente pode, por exemplo, tal como faz o professor Zaffaroni, identificar a estrutura do poder punitivo através de duas grandes obras, né? O Malus Maleficarum, chamado Martelo das Bruxas, Martelo das Feiticeiras, um livro escrito no século XV, né, por padres dominicanos. E veja como é interessante esse livro, Martelo das Feiticeiras, e foi o segundo livro mais editado na época no mundo, né? E era diretamente a base teórica para ser aplicado nos tribunais laicos da Alemanha contra as bruxas, né? Que era o foco daquela região, sobretudo daquela época, no século XV. Diferente do foco, por exemplo, da Inquisição Espanhola, que eram os judeus, né, e os cristãos novos, vamos chamar assim, né, e diferente da Inquisição romana, que tinha o Tribunal de Santo Ofício como a sua base e atacava os reformadores da religião. Ou seja, mas todos eles, de alguma maneira, a gente consegue identificar muito bem no Malus Maleficarum, tinham um foco. Qual o foco?
a produção de inimigos, a produção de figuras de inimigos. E esses inimigos eram a representação de um mal absoluto, de um mal essencial, sobre o qual não se poderia transigir. Por isso é que sempre se tende à expansão desse poder verticalizado. Sempre se tende ao excesso da violência, porque é da sua estrutura. Quando se forja ou quando se produz figuras de inimigo, nós estamos falando daqueles focos, daqueles alvos que colocam em xeque a própria existência de todos. Se coloca em xeque a existência de todos, não se pode transigir, não se pode haver limite qualquer, por mais boa vontade que tenhamos. Tende à expansão, tende a um exercício vertical, tende a um exercício repressivo e, sobretudo, tende a um exercício seletivo, a um exercício violento, desigual sobre os grupos sociais, sejam eles os cátaros e os albigenses, como era no início, por exemplo, esses povos heréticos, né? Ou seja, os hereges, sejam as bruxas, sejam os reformadores, sejam os judeus novos, sejam os comunistas, sejam os professores de criminologia. Ou seja, nós estamos falando sempre da produção de inimigos à la carte, como faz. Isso é importantíssimo porque forja uma dimensão que vai se reproduzir durante vários anos e até hoje, né, de que essas figuras detêm sobre elas um signo de inferioridade, ou seja, elas são menores, né? Veja como o Malus Maleficarum, do Kramer e do Spengler, falava a respeito do seu foco, que eram as bruxas, eram figuras do feminino, né, feminos, né, essa etimologia tosca e completamente equivocada, mas que sustentava o signo de misoginia, né, de inferioridade da figura da mulher, aquela que tem menos fé, feminos. Por isso eram bruxas dominadas com autorização de Deus, né, pelo demônio. Ou seja, essa figura do Satã, e a expressão Satã quer dizer inimigo em hebraico, ou seja, isso representa muito bem que estamos diante de um mal absoluto, de um mal essencial, e quem se coloca diante disso, ou seja, quem duvida, quem for esse herege, precisa ser perseguido porque também é cúmplice. Essas autoridades, portanto, são imunes ao mal que perseguem, né? Vejam que interessante, são dotados de um mandato divino de persecução, e isso, vejam como essa estrutura é praticamente intocada quando se trata de exercício do poder punitivo até hoje. A primeira grande obra que vai tentar criticar de maneira sistemática esses processos de criminalização, sobretudo, que é sobre isso que atua o poder punitivo de modo seletivo e estigmatizante, é um livro chamado Cautio Criminalis, do Friedrich von Spee Langenfeld, né? O professor Eugênio Rosaffaroni organizou a Cautio Criminalis, a tradução da Cautio Criminalis, e fez um estudo preliminar que eu tive a honra, junto com o colega doutorando Eduardo, em traduzir, vai sair agora na série Ciências Criminais, a qual eu faço parte da coordenação. Vai sair esse estudo sobre a Cautio Criminalis, que é a primeira grande obra editada do Friedrich Spee, organizando de modo crítico um ataque contundente, crítico, radical a chamada ao Malus Maleficarum, ao martelo das bruxas. Portanto, fica a dica dessa obra que vai agora ir à publicação. Veja, portanto, que a minha ideia central, que eu quero deixar para vocês nesse pequeno convite de maneira muito geral, dessa pequena videoaula de maneira geral, é que estamos falando de uma estrutura de defesa social, né? Uma estrutura que forja, que produz inimigos, obviamente vão produzir também as figuras de autoridade, né, com mandato divino, né, que vão ter, sobretudo, uma linguagem bélica, uma linguagem de guerra, ou seja, se esses grupos colocam em xeque a nossa convivência, é nós contra eles, então nós temos que, de alguma maneira, ou de toda a maneira, exterminá-los da face da terra. É eles que, de alguma maneira, colocam a nossa vida em risco. São sempre signos de inferioridade, signos do mal,
e que precisam ser neutralizados a todo custo. Essa ideia é fundamental. Isso se reproduz no nosso cotidiano até hoje. As práticas do poder punitivo são cada vez mais expansivas. É interessante perceber como esse poder punitivo precisa não apenas das leituras vinculadas ao próprio direito, às ciências sociais, mas também expandir, evidentemente, para uma abordagem crítico-filosófica, por exemplo, como eu procuro humildemente fazer, para que a gente entenda que esses exercícios de poder soberano, que eu tentei aqui de maneira esquemática apresentar a vocês, determinam, ou foram determinados também por um modelo disciplinar, patriarcal, misógino, como eu fiz referência a vocês, como hoje em dia a sociedade, aquilo que se chama de sociedade de controle, também amplia os modos e as práticas do poder punitivo. Ou seja, uma crítica criminológica, hoje em dia, penso eu, deve passar de maneira radical essa tomada de postura para identificar e tornar visíveis as diversas práticas do poder punitivo. Não apenas as práticas historicamente consolidadas, mas como elas vêm também se sofisticando e aprofundando práticas de violência anteriormente dispostas. Foi isso que eu tentei colocar nesse pequeno livrinho chamado Política da Criminologia, recém-lançado pela Tirant Leblanc, em que eu procuro também pensar uma política da criminologia, não apenas uma política criminológica ou uma política criminal, mas entender de forma radical aquilo que se pode entender sobre política, aplicado de modo a entender as expressões e as práticas punitivas de modo mais alargado. Isso talvez possa ajudar alguns de vocês nessa tarefa, nessa curiosidade de entrar de modo consistente também nos estudos criminológicos. Fica o convite, essa é a minha pequena colaboração por enquanto, mas vou voltar certamente com voltaremos com outros encontros e reafirmo o convite e agradeço o convite. Assistam essa introdução, as introduções ao pensamento criminológico, esse curso de introdução à criminologia, tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes. Acompanhem o @politicrim, né, e a Terceiro Andar, @terceiro-andar, que são os organizadores também dessa iniciativa. Muito obrigado a todas e a todos, nos vemos em breve.